Glória a Deus. Então, esta noite nós vamos meditar então na última palavra, aqui em Marcos mesmo, o texto que eu li no início. Hoje, nesta oportunidade, nós temos visto, desde o início, o texto falando do amor de Deus, falando sobre salvação, os louvores, e tudo veio se encaixando. Nós vemos o agir de Deus aqui neste lugar. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre esse amor que nós acabamos de cantar aqui. Quem crê que Deus te ama aqui nesta noite? Todos creem nisso. Isso é maravilhoso. Quem crê que Ele está de braços abertos nesta noite para você? Ele está sempre de braços abertos. E esse texto que nós lemos no início, no capítulo 2, versículo 13, e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, de quem? Na casa de Levi, também estavam assentados à mesa com Jesus e com os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele pregava pela multidão, ele ensinava as pessoas, e aonde ele passava, ele tinha o prazer de anunciar as boas novas, ele tinha o prazer de falar do reino de Deus, ele tinha o prazer de falar daquilo que as pessoas necessitavam, porque a mensagem de Jesus nunca foi para massagear ego, a mensagem de Jesus nunca foi para estar exaltando o homem, mas a mensagem de Jesus, todo lugar que ele passava, ele levava uma palavra de Deus, levava uma palavra de amor, levava as boas novas, aquilo que a pessoa precisava, porque o Evangelho é tudo que o homem precisa, o Evangelho é tudo que cada um de nós necessitamos. É lógico que para nossas necessidades, no dia a dia, nós precisamos de uma roupa, nós precisamos de comida, de água, mas a nossa necessidade espiritual, ela só é saciada com o Evangelho, com a palavra de Deus. O nosso espírito, ele só se alegra, ele só fica regozijante quando nós ouvimos a palavra de Deus. É a palavra que alimenta o nosso espírito, só ela. Por isso que é de grande valor a mensagem de Jesus, por isso que é de grande valor a vida de Jesus aqui na terra, o ministério de Jesus aqui na terra, porque, como nós vamos falar aqui nesse texto, Jesus, ele tem um alvo, Jesus, ele tem uma meta aqui nesse mundo, a meta dele é buscar aqueles que estão perdidos, a meta de Jesus aqui na terra foi buscar os doentes, foi buscar aquelas pessoas que não tinham como se curar, não tinham como se sobreviver aqui nesse mundo, pessoas que estavam necessitadas, tanto fisicamente como espiritualmente. E é por isso que eu quero falar nesta noite desse homem Levi. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro desse homem. Ele estava passando e viu Levi. Levi, a Bíblia diz que ele é um publicano. Um publicano naquela época era considerado homem pecador.
Era um homem que muitas vezes defraudava o povo. Era um homem que muitas vezes roubava do povo. E todas as vezes que as pessoas viam um publicano, eles julgavam o publicano como pecadores. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele passando, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, na coletoria, viu Levi no seu trabalho. E junto com Levi, nós sabemos que tinha outros coletores, outros publicanos naquele lugar. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele vira para esse Levi e disse para Levi: Levi, segue-me. A mensagem de Jesus para esse homem foi: segue-me. E logo esse homem se levantou e foi com Jesus. Mas eu quero nesta noite chamar a atenção sobre esse fato, de Jesus chamar esse homem, de Jesus chamar um publicano, de Jesus chamar um pecador. Jesus, ele poderia passar em muitos lugares, como ele passou perto do templo, ele passou muitas vezes perto, do palácio, passou muitas vezes perto aonde estava o governador, aonde tinha líderes importantes em Jerusalém. Mas não foi nesse lugar que Jesus chamou nenhum homem. Foi neste lugar aqui, na alfândega, junto com os coletores, nesse lugar onde tinha os publicanos, onde tinha os pecadores, que Jesus, ele chama um homem. Ele chamou Levi, e Levi se levantou. E logo depois, Jesus entrou na casa de Levi. E todas as pessoas que estavam junto com Levi foram junto com ele para a sua casa, e lá fizeram um grande banquete. Todos se assentaram naquele lugar para comer, e Jesus foi naquele lugar com aqueles homens. E as pessoas, os judeus, os fariseus, todos aqueles homens, viram Jesus sentado com os publicanos. E a preocupação deles era: como que pode este homem sentar com um publicano? Como pode Jesus sentar com os pecadores? Como pode Jesus sentar com aqueles que roubam do povo? Como pode? Jesus, ele conhecia a vida desse homem. Jesus sabia quem era Levi. Mas Jesus não se preocupou com isso. Jesus não se preocupou de quem era Levi, o que Levi tinha feito. Como foi a infância de Levi, como foi a vida dele, como era a vida dele, o casamento ou o que for. Jesus não preocupou com isso. Jesus não se preocupou se ele era um ladrão. Jesus não se preocupou quando estava sentado com esses pecadores, se eles eram pecadores, se eles eram roubadores, se eles eram pessoas maldosas, que não amavam as outras pessoas. Jesus não se preocupou com nada disso. Porque a preocupação de Jesus é diferente da preocupação daqueles fariseus, daqueles judeus. Porque Jesus, ele veio para essas pessoas. Ele veio para salvar essas pessoas que estão perdidas. Jesus, ele veio para salvar os pecadores. Por isso que eu me alegro com o Evangelho, por isso que eu me alegro com a palavra de Deus. Porque nesse lugar aqui de Levi, desta palavra, esse nome de Levi, eu posso colocar o meu nome. Eu posso colocar o nome de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Eu posso colocar aqui o nome do Hilton. Eu posso colocar aqui o nome da Aline. Eu posso colocar aqui o nome do nosso pastor Marquinhos, aqui. Porque todos nós que aqui estamos, fomos chamados. Jesus chamou cada um de nós, sem se importar com a nossa vida, sem se importar com a vida que você estava levando, sem se importar com os seus pecados, sem se importar com a maldade que estava no seu coração,
sem se importar com o caminho que você estava andando, Jesus um dia chegou para você, chegou para mim e falou: segue-me. Um homem que veio para transformar o mundo, revolucionou o mundo, a história, Jesus, ele acreditou nesse homem Levi, e da mesma forma ele acreditou em cada um de nós. Ele chegou para nós e falou: segue-me. Ele não olhou com olhar de desprezo, ele não falou para cada um de nós, falou assim: eu não quero você. Ele não rejeitou nenhum de nós, ele não te rejeitou. Você veio aqui nesta noite, Jesus não te rejeitou, mas ele olhou para você e falou: segue-me, segue-me, Wilton, segue-me, Talita, segue-me. Jesus, ele olhou para mim, embora eu sendo um pecador, um falho, ele falou: segue-me. E é nesse chamado que nós devemos nos regozijar, é nesse chamado de Jesus que nós devemos nos alegrar, porque Ele nos chamou para uma grande obra. Ele tem um ministério, e esse ministério Ele passou para cada um de nós. O ministério de evangelizar, o evangelho de fazer a diferença, porque nós não fomos chamados para ficar parados aqui nessa casa. Nós não fomos chamados para ficar parado com a nossa vida, mas nós fomos chamados para revolucionar, assim como Ele fez. Assim como Ele fez com a minha vida, deu importância para mim, Ele também quer que você dê importância às outras pessoas. Porque eu não posso viver como esses judeus e esses fariseus viviam, hipocritamente, se achavam justos, se achavam que não tinham pecados. A vida desses homens era assim. Eles não enxergavam a vida deles, o coração deles, que também eram homens falhos. E esses homens, muitas vezes, não se preocupavam em agradecer e adorar a Deus pelas suas vidas, mas se consideravam tão justos, se consideravam tão santos, que não eram capazes de adorar a Deus, de viver a vontade de Deus e de caminhar e ajudar as outras pessoas. Porque quando eu olho para a minha vida, eu olho para aquilo que Cristo fez em mim, o que eu devo fazer é seguir o exemplo dele. Porque Jesus foi o maior mestre, o maior professor de como nós devemos viver a vontade de Deus. Porque assim como Ele fez na minha vida, eu devo fazer com a vida das outras pessoas. Assim como Ele olhou para mim, assim como Ele olhou para a vida de Paulo, aquele homem pecador. Paulo era um homem judeu, Paulo era um homem fariseu, um homem que se achava com a sua religião mais importante do que todas, que era verdadeira, e por isso ele perseguiu os cristãos. Por isso ele perseguiu aqueles que seguiam os passos de Cristo. Mas a Bíblia diz que um dia, quando ele estava perseguindo os cristãos, Deus chamou aquele homem. Deus chamou Paulo. Diz a palavra do Senhor que Paulo caiu do cavalo quando ele estava perseguindo o povo de Deus. E Deus falou para Paulo, que antes era Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, duro é para ti guerrear contra os meus aguilhões. E naquele momento, Paulo ouviu o chamado. Deus falou para ele: Paulo, vai, porque eu vou te usar. E Paulo foi usado por Deus em todos os lugares. Mas esse homem, Paulo, aonde ele foi, ele levava a mensagem do Evangelho como Cristo, como o Wilton falou aqui, a mensagem da graça, porque se não fosse essa graça maravilhosa sobre as nossas vidas, você não estaria aqui nesta noite. Por isso que eu disse no início do culto, que Jesus, Ele mudou a história do mundo, Ele mudou a minha história, Ele mudou a sua história, porque foi na cruz do Calvário que tudo se tornou alegria em nossas vidas. Aí como que eu falo isso? Falou: Douglas, passou 2000 anos. Como você fala que você teve vida só porque Jesus morreu na cruz do Calvário? Aí nós precisamos entender o Evangelho. Porque
Eu sem Cristo. Efésios capítulo 2, diz que Cristo nos vivificou. E se Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos. Eu sem conhecer a Jesus, eu estava morto em meus delitos e pecados. Eu sem conhecer Jesus e sem entregar minha vida a Jesus, eu era ninguém. Eu era um homem que estava debaixo da ira de Deus, todos nós. Por isso que Jesus se entregando na cruz, e eu crendo nesta palavra, por isso que eu tenho vida. Porque não adianta nada Jesus ter morrido há 2000 anos atrás, para salvar a humanidade, se eu não creio nisto, e eu não vivo isso. Não adianta nada Cristo ter se entregado, e seu sangue ter sido vertido naquela cruz do Calvário, e eu não dar nada, não dar crédito a esta palavra, não adianta nada. Eu continuo morto. A cruz não faz sentido. A minha vida não mudou. Somente quando eu encontro com Jesus, somente quando eu olho para a cruz de Cristo, e olho para o seu sangue derramado naquele lugar, pela minha vida, e me entrego a Ele, me esvazio de mim mesmo, e me preencho do Espírito Santo, me preencho da presença de Deus em minha vida, aí eu tenho vida. Aí a minha história muda, porque você que entrou aqui nesta noite, se você não deixou a sua vida no altar, se você não se entregou para Jesus, se você não deixou o Espírito Santo entrar na sua vida, a sua vida ainda não se tornou uma realidade. A sua história ainda não mudou, a sua história ainda continua a mesma. Talvez muitos crentes, como foi Nicodemos era um homem que conhecia a palavra, conhecia a lei, mas esse homem chegou um dia para Jesus, de noite, de madrugada, escondido, porque ele temia que as pessoas o vissem com Jesus. Mas quando Jesus chegou para aquele homem e falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Por quê? Porque se você não nascer de novo, você continua o mesmo homem, a sua história não mudou, a sua vida continua a mesma, você continua vivendo ainda no pecado, você continua vivendo ainda afastado de Deus. Porque se você não se entregar a Jesus, se você não entregar a Deus a sua vida e nascer de novo, não adianta nada, Nicodemos. Se cada um de nós não dermos crédito a esta palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, o que Ele falou, o que Ele pregou, e se você não crer nisso, não adianta, você ainda está perdido. Você ainda está perdido. E eu não posso simplesmente achar que a minha vinda, algumas vezes, e a minha vinda para cultuar a Deus, só isso basta, não. O que me faz ter esta vida transformada, a minha história transformada, é uma caminhada com Jesus. É uma vida com Jesus. Por isso que João, ele diz na sua epístola, que aqueles que andam com Deus, aqueles que servem a Deus, não andam nas trevas, mas andam na luz, porque Deus, Ele é luz. Agora, como eu posso falar que a minha vida mudou, que a minha história mudou, se eu ainda vivo nas trevas? Se ainda a palavra não me transformou, como eu posso falar que a minha história mudou? Como eu posso cantar aquele hino que o Thales canta, né? A história escrita pelo dedo de Deus, como eu posso? Como eu posso dizer para todo mundo que eu sou salvo, que eu aceitei a Jesus, que eu entreguei a minha vida a Jesus, se eu ainda não tornei isso realidade, se ainda eu ando nas trevas? É aquilo que o apóstolo João diz. Porque se eu ando nas trevas,
Se eu ando nas trevas, se eu não produzo frutos, eu ainda continuo o mesmo. Eu ainda continuo perdido. E se eu ainda continuo perdido, sem frutos, andando nas trevas, eu não posso deixar a minha vida desta maneira. Se eu conheço a palavra e sei que eu preciso nascer de novo, que eu preciso produzir frutos, que eu preciso ser um cristão diferente, cheio de Cristo na minha vida, testemunhando a Cristo. Se eu sei disso tudo, o que eu devo fazer é correr logo. Porque crer nesta palavra e conhecer esta palavra, até o diabo conhece. Conhecer isso aqui que nós pregamos aqui nesta igreja, como a Aline falou, que esta igreja tem pregado o Evangelho, conhecer isso aqui, o diabo conhece. Mas eu preciso viver isso aqui. Eu preciso viver esta palavra, porque é vivendo esta palavra que eu sou transformado. É vivendo esta palavra que a minha vida, ela é escrita novamente. Eu estava meditando naquele homem de Gadara. Eu peço os irmãos que prestem atenção. Eu estava meditando sobre esse homem, um endemoniado de Gadara. Acho que muitos conhecem essa passagem. A Bíblia diz que Jesus foi com seus discípulos, atravessou o mar para ir até Gadara, e no meio do mar teve tempestade. Jesus acalmou a tempestade. E quando eles chegaram em Gadara, a Bíblia diz que Jesus encontrou com um endemoniado, um homem, que esse homem endemoniado era um homem que dormia no sepulcro, dormia no cemitério. Era um homem que, quando as pessoas acorrentavam, ele soltava as correntes, ninguém conseguia prender aquele homem. Era um homem que batia no seu corpo com as pedras, flagelava o seu corpo todo, porque aquele homem estava endemoniado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chegou para aquele homem, o que Jesus fez foi expulsar o demônio daquele homem, uma legião. Por quê? Jesus viu um homem que estava sofrendo. Esse endemoniado, ele estava sofrendo. Imagina você passar noites no sepulcro. Imagina você ser acorrentado várias vezes. Imagina você se bater com pedras, se machucando. Era a vida que esse homem estava vivendo. Mas Jesus olhou para esse homem que, mesmo acontecendo isso tudo, ele não desanimava. Ele estava ali e tinha força. Mas Jesus olhou para esse homem e salvou esse homem. Jesus libertou esse homem. E o que esse homem se transformou depois disso? O que aconteceu com a história desse homem? Até esse momento, esse homem estava sofrendo, a história dele estava arruinada, a história dele estava perdida. As pessoas olhavam para ele e falavam que não tinha solução, porque a vida dele estava arruinada, endemoniado. Ninguém conseguia ajudar aquele homem. A história dele estava, para todos, é uma história que estava acabada. Não tinha fim mais. Não tinha jeito, não tinha solução. Mas aí aparece Jesus e muda a vida daquele homem. Muda a história daquele homem. Jesus foi ao encontro desse homem endemoniado e Jesus libertou esse homem daquela prisão, daqueles demônios que estavam acorrentando aquele homem. E quando Jesus faz isso, a Bíblia diz que Jesus libertou, e aquele homem agora já não andava mais nos sepulcros, já não precisava mais de correntes. Mas esse homem agora, ele tem um desejo de evangelizar e ir com Jesus. Mas Jesus fala para ele: não, filho, fica com a sua família, pregue para a sua família, vai para a sua casa, porque a sua história agora é nova. A sua vida agora é uma vida nova. E a sua vida agora é para você ajudar as outras pessoas. Assim Jesus faz com a nossa vida. Porque outrora a nossa vida também era assim.
Mas um dia Jesus viu potencial em sua vida. Um dia Jesus olhou para você e te salvou, porque Ele viu potencial em sua vida. Ele te salvou porque você estava perdido, estava. Mas Ele te salvou porque Ele sabe que Ele vai usar você. E Jesus nos chamou porque Ele quer nos usar. Existem pessoas que estão perdidas, existe uma cidade que está perdida, existe um país que está sem solução, pessoas que estão afastadas de Deus, pessoas que não conhecem a Deus, e você pode dormir tranquilamente, sendo que Jesus te chamou para você ajudar essas pessoas? Não. Quando eu escuto essas mensagens, o meu coração, a única coisa que vem no meu coração é que eu preciso ganhar almas. Eu preciso ganhar almas. Sabe por quê? Quando eu tinha um sonho de jogar futebol, eu lutava por aquilo. Eu me dedicava naquilo. Eu pensava dia e noite, minha mãe e meu pai ficavam doidos, porque eu só pensava nisso. Eu queria sair de recreio novo, com 12 anos, foi a primeira vez que eu saí de recreio para jogar bola, porque eu queria muito isso. Eu fazia de tudo para isso. Eu dava a minha vida para ser um jogador de futebol, era isso mesmo. Todas as vezes que eu dormia, eu pensava nisso. Eu acordava, eu já pensava em jogar bola. E eu tinha um sonho de ser jogador profissional e ganhar muito dinheiro. E toda hora eu pensava nisso. Eu gastava a minha vida nisso. Mas um dia, quando Jesus me alcançou, quando o Evangelho me alcançou, eu vi que aquilo tudo era nada. Os meus sonhos não tinham valor, porque eu ficava pensando, nossa, eu ser jogador de futebol é bom para mim. Bom para mim. Mas o que eu vou fazer para o reino e para as pessoas, para ajudar? O que eu posso fazer? Mas quando eu entendi o Evangelho, Jesus me chamou, o futebol já perdeu o valor para mim. É por isso que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que como foi linda a história que Jesus escreveu agora, que está escrevendo em minha vida. E hoje, todos os dias que eu paro, aquela força que eu tinha, que eu lutava para ser jogador de futebol, hoje eu tenho. Por isso que as pessoas podem comentar e falar assim, nossa, você é doido, você quer fazer um monte de coisa. Não, eu não sou doido. Porque se eu gastava a minha vida para ser o melhor jogador de futebol, por que eu não posso gastar a minha vida para ganhar almas para Jesus? Por que eu não posso usar a força que eu usava para querer ser jogador de futebol só para ser rico e famoso? Por que eu não posso usar essa força para ganhar almas e ajudar vidas, pessoas que estão necessitadas, que precisam do Evangelho? Assim também eu chamo a sua atenção. Talvez você deu muito valor a muitas coisas, coisas que talvez para você se enriquecer. Talvez você olhou, você teve muitos sonhos, e tem ainda, que você continue preservando esses sonhos, sonhe mesmo. Mas com a mesma força que você luta por esses objetivos, lute também para ganhar almas. Com a mesma força que você luta para ser o melhor no seu serviço, lute para ser o melhor ganhador de almas. Da mesma forma que você luta para vender muitas coisas na sua loja, se esforce também para ganhar almas. Da mesma forma que você se dedicou a sua vida toda, à sua família, às outras pessoas, o seu marido, se dedique também para a obra do Senhor. Porque nós estamos vivendo os últimos momentos, e eu não consigo, eu não posso ficar parado. Amém? Vamos ficar de pé. Nós estamos vivendo um momento em nossa igreja de evangelização. Eu tenho visto as irmãs se dedicando a isso. E eu quero que toda igreja tenha essa consciência do que é fazer a obra de Deus, do que é ganhar almas. Porque eu não posso e você não pode ficar parado. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Eu quero orar com você nesta noite, porque eu quero orar para aqueles que têm um chamado, para aqueles que se entregaram para Jesus, que seguiram, quando Jesus te chamou, segue-me, e você levantou e seguiu Ele. Eu quero orar por você, para
para que Deus te abençoe e você seja um ganhador de almas, para que você seja referência, para que você se santifique, seja exemplo, porque o mundo precisa hoje de cristãos que dê exemplo, de homens e mulheres que sejam diferentes, de homens e mulheres que façam a diferença. É isso que o mundo precisa. E eu quero orar pela sua vida, porque Deus te chamou para você ser um ganhador de almas. Deus te chamou para você transformar o lugar que você vive, o bairro que você vive. Deus te chamou para transformar a sua família, a sua casa. E Deus tem muitas pessoas para salvar em sua família, e eu creio nisso, e Deus vai salvar. Eu quero que você ore com fé nesta noite pela sua família, e por todos que precisam, que você sabe que precisam desse Evangelho. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso, ó Pai, eternas são as Suas misericórdias, ó Deus, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. A nossa história, ó Pai, tem sido escrita a cada dia. Meu Deus, quando estamos na Tua presença, nós temos visto o Senhor nos ajudando, nos fortalecendo, nos ensinando, ó Pai, o caminho que nós devemos andar. Por isso eu louvo o Teu nome, Senhor, eu te engrandeço nesta noite, pelas Tuas ricas misericórdias em nossas vidas, ó Pai, e peço ao Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, a cada um de nós, ó Pai, desta igreja. Meu Deus, eu peço por aqueles que receberam o chamado e aceitaram, ó Pai. Todos que aqui estão, meu Deus, eu creio que foram chamados pelo Senhor, e o Senhor tem, meu Pai, uma responsabilidade em nossas vidas, de ganhar almas, ó Pai, de pregar o Evangelho, e assim, Senhor, nesta noite eu peço ao Senhor, que o Senhor abençoe essas vidas, ó Pai, que o Senhor transforme, meu Pai, a cada dia mais, ó Deus, mudando caráter, mudando, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pensamentos, que eles possam, meu Pai, louvar o Teu nome, te engrandecer em todos os lugares, glorificar o Seu nome aqui na terra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, desperta o dom, o chamado que está na vida deles, ó Pai, de ganhar almas, de ganhar, meu Pai, vidas para o Teu reino, ó Pai. Eu te peço nesta noite, ó Deus, que cada um de nós possamos ser, meu Deus, missionários, possamos ser, meu Pai, pregar o Evangelho, ó Pai, e fazer a diferença neste lugar que nós vivemos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Continua abençoando esta igreja, sendo com cada um de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e muito obrigado por tudo nesta noite, ó Pai. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre. Amém.